pessoal. Boa tarde. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje aqui, dia 27 de maio de 2020, eu tô bem feliz que daqui a pouquinho a gente vai começar uma conversa muito importante com Marisa Sanabria, que é psicóloga, psicanalista transpessoal, mestra em filosofia, professora, mitóloga, criadora da Escola de Mulheres e da Jornada das Deusas. E a gente já fez uma conversa com ela na semana passada sobre ritos de sangue do corpo da mulher, focando sobretudo no último rito de sangue, que é a menopausa. E foi uma conversa muito importante, ela está registrada no meu Insta, para quem quiser, enfim, revisitar. A gente conversou muito sobre caldeirões, sobre diferentes fases da vida da mulher. E hoje a gente vai seguir na conversa, são 3 conversas que nós teremos, né? Em primeiro lugar, deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo me escutar bem? Vocês estão conseguindo me ver? Tá tudo certo? Se alguém puder dar um sinalzinho aí, eu agradeço. Deixa eu ver se a Marisa já está entrando aqui, ainda não. Então, hoje é a segunda conversa que a gente vai ter com ela e o assunto de hoje é um assunto bastante pertinente porque a gente vai falar sobre etarismo, que é o preconceito por idade ou também idadismo. Falaremos sobre misoginia e isolamento social. E eu trouxe essa temática porque eu acho que é uma temática bastante importante para esse momento em que o idadismo, né, tem sido uma política de Estado diante do que a gente está vendo aí na questão da crise da saúde brasileira, em que o critério por idade define quem ocupará os leitos dos hospitais. Então tem toda uma questão envolvida por trás. A Marisa acabou de chegar, então eu vou convidá-la aqui para se juntar nessa conversa junto com todos nós. Ela está entrando. Então, como eu estava dizendo, a gente vai conversar sobre tudo isso, né? E o impacto, na verdade, que o idadismo e a misoginia tem causado nas pessoas em estado de isolamento social. Oi, Tá me Marisa. vendo? Tá me vendo? Não tô te vendo. Vamos E ver, quem sabe. agora? Aí, agora sim! Ê! Marisa! Só para as Ótimo. pessoas entenderem a minha felicidade, aqui na conversa passada, a Marisa não apareceu. Então agora a gente está bem feliz que a gente está podendo ver a Marisa Conseguimos, aqui. conseguimos. Olha, mas a gente Finalmente! custou um pouquinho descobrir, enfim, os meandros da modernidade. Tecnológicos. Sim, querida. Você consegue me ver e se ver também? Sim, sim. Te vejo e Ai, me que vejo. ótimo. Então, que ótimo. Então, estamos resolvidas, resolvidas. Sim, Então, Marisa, eu já fiz uma apresentação breve de você, né? sim. Eu falei um pouco sobre a temática e também gostaria de falar que a gente está embasando essa conversa, sobretudo nesse livro. Bom, a Marisa escreveu Uhum, muitos livros, né? No encontro passado eu mostrei, tem muitos sim. livros. Ela Uhum, é uma escritora, mitóloga potente, muito fundamentada, uma pesquisadora nata do feminino. E esse livro aqui, que se chama A Segunda Via, um guia para a mulher madura, é o que está respaldando essa conversa, mas também é a Marisa. Marisa, quando você produziu esse vídeo? Que ano foi? Você lembra? olha, eu acho que foi lá por 2007, uma coisa assim, 2008, porque nesse momento eu tinha várias pacientes que estavam na menopausa, que estavam vivendo a menopausa,
Eu também estava com muitos sintomas e muita, enfim, e aí eu não tinha tempo, eu queria dar uma resposta e não tinha tempo de produzir um livro. Eu já tinha feito outros livros, não tinha tido tempo de produzir um livro. E aí, então foi o DVD, Fez o vídeo. tá? Sim. E eu quero contar um anecdotário do DVD, porque eu não sabia como gravar um DVD e uma amiga minha, o filho fazia DVD para esportes radicais. E eu conversei com ele e falei assim: olha, a menopausa é um esporte radical. Então vamos fazer um vídeo, sabe? E ficou bom, ficou Marisa, interessante, né? de todas as definições que eu já encontrei, as curtas, essa foi a melhor. Pois é. É um esporte radical. E foi uma coisa interessante, ficou interessante, né? Você que eu conheço, acho que foi com uma produção interessante, né? Sim, sim, eu estava falando, né? Esse DVD, quem depois quiser adquirir, pode falar com a Marisa no Instagram dela, mas ele é maravilhoso porque ele tece vozes, né? Tem depoimentos ali de pessoas com perfis diferentes, e a Marisa traz uma série de informações, inclusive uma delas que foi muito importante para eu chamar a Marisa para essa conversa, que é a questão que ela aponta do etarismo, que pode ser Uhum, também chamado de idadismo, né? uhum, E foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. uhum, Então, quando eu escutei essa palavra, eu falei, gente, a gente está uhum, vivendo isso agora, nesse sim, momento, com essa sim, crise de saúde. uhum, Então, chamei Marisa para uma conversa. Então, Marisa, eu acho que a gente começa, como uhum, hoje a gente trouxe temas muito assim, com nomes muito cabeludos, né? Etarismo, misoginia. Eu pensei em sim, a gente sim, fazer desempacotar esses conceitos, né? sim, Então, como que você encontrou com esse termo? Explique para nós o que ele é, dentro do uhum, seu, né, uhum. da sua Olha, linguagem eu da encontrei psicologia. esse termo a partir de uma psicóloga espanhola da Universidade de Córdoba, na Espanha, Uhum. que se dedica à questão da maturidade. Ela chama Ana Freixas, né? E então ela e há muitos anos, antes desse término, porque agora está na moda, antes disso, ela foi a primeira pessoa que eu escutei, tá? Falar desse termo, que na verdade ela usa o término em espanhol, edadismo, de idade, Uhum. né? De anos, de Uhum. idade, e que quando nós fizemos meu livro, A Segunda Vida, é, a Érica Toledo, que foi a corretora do livro, falou assim: não, mas edadismo é um término que não vai ser reconhecido em português, as pessoas não vão saber de que você está falando. Então, vamos a falar do etarismo de etário, de faixa etária, né? E então colocamos etarismo, né? E isso que você me disse, eu tenho escutado de muitas pessoas que falam assim: olha, a primeira vez em seu livro que eu escutei essa palavra. E é interessante, né, Adriana? Porque eu acho que fala de uma situação muito atual, muito contemporânea, mas não acho que fale de uma situação nova. Nós estamos dando nome, né? Nós damos nome a uma situação onde as pessoas na maturidade são retiradas, são isoladas, ou são afastadas, enfim, são aposentadas. Aposentado quer dizer ir para os aposentos, né? E de alguma maneira eu me retiro para o aposento, né? E não estou, digamos, exposta, não estou visível, né? Eu acho que a Uhum. questão questão que o etarismo nos traz, entre outras coisas, é: eu vou perder visibilidade, né? Eu não tenho Uhum. Uhum. visibilidade. Pelo tanto, socialmente, isso me coloca em um lugar muito determinado, né? Muito definido.
né? Então, esse é o término. Eu, inclusive, conversei com a Ana Freixas, igual que o termo segunda vida, no livro, que é de uma psicóloga uhum. argentina que chama Clara Coria. Eu estava em Montevideo e liguei para ela e disse: eu estou escrevendo um livro e quero saber se posso usar esse término. Tanto que no começo eu explicito: esse término não é meu, é de uma psicóloga argentina. Bem, então, nós não estamos em frente a um fenômeno novo. Eu acho que nós estamos frente a alguns dilemas e algumas visibilidades novas. Tá? Sim. É porque agora eu acho o que é muito assim óbvio que foi enfatizado é que o idadismo virou necropolítica quase, né? É um critério de possibilidade de vida ou morte, né? Mas eu concordo com você. Na verdade, essa questão do idadismo, ele é um preconceito muito escondido, né? Pouco falado. E eu acho que a gente está numa fase aqui, né? Enfim, no país que a partir de, enfim, de uma série de crises que vem acontecendo desde 2013, em que várias dinâmicas sociais estão sendo visibilizadas, né? E estruturais, por exemplo, o sexismo. Eu acho que as teorias de gênero e o feminismo puxaram muita coisa. Depois vieram as discussões sobre raça, né? O racismo estrutural. E finalmente agora a gente está complexificando um pouco mais com essa situação do edadismo ser uma política de Estado, né? E realmente refletindo o que é esse, o que significa isso socialmente para nós mulheres que estamos passando pela menopausa, né? Porque eu queria fazer esse link também, né? O edadismo e a menopausa, por que eles estão linkados? Pois é, mas por que eles estão linkados? Nós falamos um pouco na live passada, né? Eles estão linkados a partir de um critério de produção, né? Quer dizer, você entra na menopausa em termos de produtividade, e a produtividade da mulher é parir, né? A produtividade da mulher, civilizatoriamente, não é exatamente estar no mercado de trabalho. Esse é um critério muito moderno, né? Mas a produtividade da mulher é parir. Né? Então, o que vai acontecer na menopausa? Bom, eu não sou mais produtiva, porque o etarismo é um critério calcado e estruturado em cima de normas de produção. Que é produtivo? Quem não são produtivos? Bem, as crianças, as problemas, as pessoas com um problema qualquer, com uma dificuldade qualquer. Assim, estamos falando da mesma situação, né? De não produtividade frente a critérios produtivos. Bem, o etarismo marca muito bem. A menopausa vai ser definitiva no critério do etarismo. O marco. Exatamente. Sim. A fronteira, né? Vai ser a fronteira que vai falar, bom, a partir daqui, você não é mais produtiva. E uma coisa que eu falo no meu livro, Adriana, que eu acho que é muito fundamental, é quando a mulher diz, não, então eu já criei meus filhos, já fiz minha parte, não sei o quê, agora eu vou descansar, ou agora eu vou cuidar de mim, ou agora eu Viver a vou minha cuidar vida. das minhas plantas, o que for. Ali há um corte decisivo, porque o critério de produtividade não permite que você diga, então agora eu vou descansar, tá bom? Agora eu vou cuidar de mim. Nessa hora, bem, eu sempre brinco com minhas alunas e falo assim, bom, se você fez Cidadãos para a Pátria e você está com 50 anos ou com 60 anos, agora você vai lá, sobe a rampa do Planalto e fala com quem estiver lá, não interessa quem, agora é minha vez. Quando você sobe a rampa do Planalto, que é uma metáfora de dizer, quando você procura que a instituição te proteja,
a instituição diz, querida, tchau, tchau. Querida, tchau, né? Querida, tchau. Então, essa é Sim, a situação de fragilidade das nossas mulheres. E o que sim. eu Uhum. insisto muito, né? Pense que na maturidade você vai estar sozinha com o que você pode fazer, com os cuidados que você pode ter para a sua saúde, com a construção profissional que você pode fazer. Enfim, você vai estar sozinha. Institucionalmente, nos nossos países, o desamparo é total, né? Então, o edadismo, o etarismo vai nos trazer a exclusão, a situação de fragilidade. Eu não tenho como negociar, porque na nossa civilização a mulher negocia a sua sexualidade, não é? Sim. A Você sexualidade, ela é implícita. E assim, sempre exatamente. pensando que a gente... isso é um olhar crítico, né? Quando a gente faz quando a gente está conversando sobre tudo isso, e a gente fala que é assim que acontece, é importante falar que é assim que acontece, mas não é assim que a gente concorda. Ah, Então, claro. isso é, é tão é, naturalizado Uhum. que justamente até o governo usar o edadismo como critério de necropolítica, a gente não falava sobre isso, sobre Uhum. o que é o significado dessa palavra aposentadoria, o Uhum. que é a menopausa. No encontro passado também a gente falou muito, né? A menopausa, socialmente, ela é um não evento. Ela é um Uhum. evento solitário, é um caminho que poderia ser partilhado entre mulheres, mas realmente, assim, existe muito pouco apoio, inclusive na indústria médica, né? Uhum. Para encaminhar, para ajudar a encaminhar essa fase orgânica natural da vida da mulher de uma forma que seja mais alinhada com os princípios do feminino, né? Sim, Porque sim. tudo isso que a gente coloca, a gente está falando de sociedades absolutamente falocêntricas, patriarcais, que entendem a produção desde um lugar de capitalismo, Sim. de produção, Uhum. de acúmulo, enfim, de Uhum. princípios que não são princípios que levam a uma ética feminina, né? Uhum. Uhum. É, para complexificar um pouquinho mais essa conversa, eu Uhum. queria encaminhar a pergunta sobre misoginia, Uhum. Uhum. porque são camadas, né, sociais e que a gente vai acumulando. Então, se nós somos mulheres mais velhas, Uhum. digamos, negras, Uhum. a gente vai acumulando camadas de ismos Uhum. sociais e que nos colocam cada vez mais em situação de extrema vulnerabilidade. Então, na verdade, a gente tem uma Uhum. régua que vai de vulnerabilidade a extrema vulnerabilidade. Mas estamos sempre nessa régua da vulnerabilidade, por causa do sexismo, por causa do. Enfim, desses nomes cabeludos que a gente está conversando. Então, Marisa, você poderia trazer para a gente o que é misoginia? Olha, eu acho que duas coisas são importantes nisso que você falou. As camadas de vulnerabilidade, né? Nós Hum, vamos acumulando camadas de vulnerabilidade. E essa misoginia, há um livro interessante de uma professora na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que fala o preconceito em relação à mulher, né? E ela vai definir misoginia assim. Não, não precisa de mais, né? O preconceito em relação ao fato de que o outro é mulher, né? E isso, obviamente, implica entendimentos, né? Implica entendimento, exclusões, enfim, todas essas coisas, né? Agora,
eu quero pensar o seguinte, Adriana, quando nos tornamos civilizações patriarcais, nós determinamos muito bem, né, quem usa o quê. Né? Se nós pensamos, a patriarcalidade é um gesto que se caracteriza pelo abuso de um homem sobre outro, pelo abuso e a contenção da natureza, pelo abuso do corpo da mulher. Né? Hum. Tem alguns dos traços muito, digamos, grosso modo do que é patriarcalidade. E eu acho que a misoginia está dentro desse conceito, desse critério que permite que se abuse da mulher ou do corpo da mulher como um objeto, digamos, a ser expropriado, né? As mulheres, as crianças. Se você pensa que uma das coisas que a Marija Gimbutas descobre, a antropóloga, né, é que nós passamos daquelas tumbas, né, nas descobertas arqueológicas, em que nós tínhamos a borboleta, a serpente e a vulva da mulher, para as estruturas onde eu vou ter esqueletos de guerreiros armados, enterrados com a companheira ou quem for e as crianças, pequenos esqueletos em volta do esqueleto do guerreiro, né? Então, Nossa. pensa bem, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma misoginia que se instaura e se inaugura, e vai ter muitas versões e muitas formas de acontecer, né? A partir do momento em que instauramos a idade dos metais, né? E que, assim, a mulher, né, e a terra passam a ser vistas como propriedades. E acho que isso simboliza muito forte, porque não é só a mulher, é o que ela simboliza em termos de reprodução, né? Porque enterra o guerreiro, a mulher e as crianças, o que é uma coisa meio ilógica, né? Porque é a continuidade da vida daquele guerreiro que não se dá, morre com ele, né? E acho que isso tem muito a ver enfim, com os valores que as sociedades patriarcais vêm carregando ao longo desses milhares de anos, né? Então, a misoginia, então, que seria miso, ódio, ginia, gine, né, mulher, ela é uma patologia, né? A gente sabe que a gente poderia pensar um pouco na diferenciação entre o patriarcado e a misoginia, sendo que o patriarcado é um sistema, né? E a misoginia é a patologia desse sistema, né? Então, ela pode ser uma patologia tanto social, onde mulheres são julgadas por homens e mulheres, e também outros gêneros, né? Mulheres ou seres são julgados porque incorporam um corpo de mulher, mas também ela pode ser uma patologia individual, né? Que a gente vê muito na questão dos relacionamentos abusivos, né? Em que as mulheres elas têm a misoginia introjetada e por isso que elas permanecem nas relações abusivas, porque elas realmente acreditam que elas são seres inferiores, desmerecedores, destruidores, incontroláveis, incapazes de conter a sua própria vida, por isso que elas acabam se mantendo nas relações de codependência com os seus abusadores. Elas acreditam no que eles estão falando para elas, né? E é um jogo psicológico muito louco, porque 2019, não, 2020, desculpa, nós ainda temos muitas mulheres vivendo situação de abuso por conta dessa doença que mora dentro das mulheres e dos homens e está na estrutura social. Então, minha pergunta para você que é da psicologia. Como a gente detecta, por exemplo, a misoginia nas estruturas, pensando, por exemplo, no teu campo de trabalho, tá?
na medicina da cabeça, da psique. uhum, uhum, Como que você identifica companheiros, parceiros de psicologia, né, uhum, que se engajam que agem sem perceber de uhum, forma misógina? uhum, uhum. Você entende a minha pergunta? Sim, perfeitamente. É muito mais comum do que você pensa. É muito Sim. mais comum do que você pensa. E a gente às vezes fala, né? Com Uhum. colegas psicólogos, olha, você está tendo um olhar misógino, você está tendo. A questão é que com colegas psicólogos a gente consegue falar e eles conseguem repensar e depois falam assim, ah, você sabe aquilo que você me falou fazia sentido, todas essas coisas. Mas eu acho o seguinte, Adriano, a grande questão é como nós tratamos a misoginia adentro da alma das mulheres. Uhum. Essa é uma grande questão. Veja, há Uhum. 2 ou 3 dias eu fiz uma live para, eh, aqui em Belo Horizonte, o grupo das mulheres, das jovens empreendedoras, né? Jovens empresárias, empreendedoras, bom, e elas me convidam muito gentilmente, e tudo bem. E a pergunta é, e como é que nós fazemos com a culpa? Porque a gente tem muitas jornadas laborais, os filhos, os meninos pequenos, o trabalho, nananã, né? Como é que nós fazemos com isso? Com muita angústia, com muito sofrimento, né? Então, essa misoginia está dentro de cada um de nós. Uhum. Uhum. Esse é um grande dilema. Ela está dentro de cada um de nós e está dentro de nós mulheres. Né? Então, quando Uhum. nós nos culpabilizamos, quando nós nos maltratamos, ai, não dei conta, tinha que ter feito assim, imagina onde que estava com a cabeça, o que que eu fui fazer, deu tudo errado, todas essas coisas que as mulheres se massacram. Veja bem uma coisa, eu falo no meu primeiro livro, A Procura do Feminino, a mulher é tolerante para fora e exigente para dentro. Tá? Uhum. Então, você fala com uma mulher assim, não, mas não tem problema, não deu certo desta vez, você tenta. Não, porque imagina, porque o que que aconteceu, que é minha culpa, e aquilo é um pandemônio. Então, eu acho que a misoginia, e uma grande questão é, ela está dentro de cada um de nós. É. Tá? Então, E isso é tão complexo. Esses dias eu fiz lá no Eu em Suspensão, aliás, até esqueci de falar que esse vídeo, essas conversas, elas vão para um canal que se chama Eu em Suspensão, que é um canal que convida a poesia confessional para a ressignificação da menopausa, que é o estou passando por esse processo agora, e mergulhando de cabeça nesse caldeirão fervente para a gente pensar estigmas e outras referências de descrição da menopausa que não seja essa que a gente recebe, que é uma descrição terrível, né? E, enfim, a vida está acabando. Não, a vida está começando uma nova fase de vida, né? Por isso que sim. eu adoro esse título, A Segunda Vida. É, então, Marisa, eu queria... Puxa, me perdi. O que eu estava Você falando? falou essa questão da misoginia estar dentro de cada uma de nós, né? Sim, sim, obrigada, Isso é muito lembrei. Então, sensível, né? nesse vídeo eu falei, então, eu faço estudo das deusas, né, há mais de 20 anos, dos oráculos, das estruturas mitológicas, vou lá nos mitos primordiais, tentando entender o que é esse feminino, que a gente também recebe uma descrição, né, Uhum, e que pouco espaço socialmente a gente tem para vivenciar ele, porque o feminino ele convida a uma existência que é distinta da lógica patriarcal, da uhum, estratégia, da uhum, objetividade, da linearidade patriarcal. A uhum, gente vive num
o feminino, ele é ondulatório, ele é instável, ele é um buraco, uhum, ele é escuro e claro, ele é um terreno que não é estável. Então, para a gente é muito difícil a gente ter que adaptar toda a nossa natureza feminina para viver em sociedades patriarcais. Mas a questão é que esse vídeo, eu falei, eu sou filha da deusa uhum, uhum, com o patriarcado. uhum, E isso deu a maior polêmica, porque assim, é quase como uma heresia, né? Como você fala que você é filha da deusa com o patriarcado? Mas, gente, se a gente não consegue reconhecer o patriarcado nas nossas estruturas e no nosso coração, uhum, no nosso ventre, a gente não consegue justamente eliminar os traços dele dentro dos nossos padrões, dentro dos nossos comportamentos, e muito facilmente a gente cai, como você sempre diz, nos sintomas, né? uhum, uhum. São os sintomas do patriarcado que se manifestam. Uhum. Eu acho que uma coisa importante que nós temos que reconhecer, há um livro mais antigo de Baudrillard, do filósofo Jean Baudrillard. Uhum. Fizemos um trabalho, quando eu estava fazendo um mestrado de filosofia, eu fiz um trabalho sobre esse livro, né? E Baudrillard vai falar que o feminino é marcado pela indeterminação, né? Frente à Hum, determinação patriarcal, e aí ele falava masculina também, usava a palavra masculina, né? E ele hum. falava porque era simpático, era um filósofo simpático, né? Eu vi ele duas vezes aqui em Belo Horizonte, quando ele veio, e ele falava assim: não, os homens constroem pontes, fazem edifícios, carreteras, né, estradas, né? Mas nós temos que pensar que há uma marcação constante do meu lugar. Né? Quando eu Uhum. construo estradas, faço não sei o quê, não sei o quê, eu marco sistematicamente meu lugar. Né? Sim. Portanto, eu marco meu poder também. E ele falava assim: quando nós falamos do feminino, nós falamos de uma indeterminação de lugar. Né? Então, o feminino, ele pode transitar qualquer lugar. Né? Sim. Feminino, não é? Não estou falando das mulheres especificamente, feminino que pode Mas do estar princípio, sim. Uhum. exatamente, o princípio Uhum. feminino. Bem, o princípio feminino, ele pode transitar qualquer lugar. Ele não é, ele é indeterminado. E eu falo no meu livro, nesse primeiro, ele não é capturado. Tá? É, O grande desafio à patriarcalidade, ao mundo patriarcal, é que o feminino não se captura. Né? nossa, Eu total, posso Marisa. maltratar as Hum, mulheres. Eu posso violentar uma mulher. Eu posso, muito bem, maltratar seu corpo, o que for, né? Castigá-la. Outra coisa é, né, capturar o feminino. É muito sim. diferente. É. Então, qual é o sintoma civilizatório? Nós maltratamos as mulheres. E a terra, né? As Na mulheres e a terra, ilusão, e a terra, claro. Na sim. ilusão de que com isso nós vamos a capturar o feminino. Sim, Uma, fazer aquele exatamente. desenho, né? Aquele desenho, Exatamente. porque a dominação, ela acontece primeiramente por essa definição de um território, né? Uhum, E a linguagem do feminino, ela acontece toda. A única possibilidade de você interagir com a linguagem do feminino é por meio dos arquétipos. E o uhum. arquétipo não é definível. Não. Ele não é. Quando a gente traz, por exemplo, aqui, eu estou com uma lista de deusas aqui. Eu vou trazer a Ixchel, tá? A E, Ixchel uhum, da uhum, criatividade, que é como eu estou me uhum, sentindo muito. Isso aqui, para mim, é a uhum, maturidade. Essa aqui uhum, é a anciã para mim, né? uhum, Ela que vive com o vaso de cabeça para baixo, jogando a água, que não para de correr, e ela tem essa uhum, teia
ela é uma tecelã, né? Uhum. E então, quando a gente vê uma imagem dessa, que traz uma palavra, que traz, enfim, algumas definições, e que, na verdade, ela traz uma série de significados, porque ela não é uma imagem única, ela é uma imagem dentro de uma imagem, dentro de uma imagem, matriosca, né? Uhum. Então, a gente está falando de acessos em camadas de saberes que não são Uhum. capturáveis, né? Sim, Eles são infinitos, eles sim. vão. Mas a gente tem uma ideia daquilo através de um símbolo, que é a Uhum. pontinha do iceberg, Uhum. que é uma imagem, que te Uhum. remete ao feminino. Uhum. Mas a gente não consegue nunca definir Uhum. totalmente o feminino, porque ele é justamente instável. Ele Uhum. é o movimento, né? Pois é, ele é transbordante. O que Uhum, nós fazemos é colocar, digamos, caricaturizar o feminino, né? uhum, Então, a nossa civilização faz uma caricatura do feminino. Ai, a mulher fatal, a mulher sedutora. Ai, a outra que não sei o quê. Ai, a outra que tem o estilo de não sei o quê. Por isso, no meu curso das deusas, eu falo, nós vamos a mistificar e descaracterizar essas deusas tal como elas se apresentam, né? Porque elas não são uhum, isso. Mas uhum, eu acho que nós fazemos uma certa caricatura do que é o feminino, né? Ah, uhum, então, a mulher sumisa, a mulher sexualmente exuberante, a mulher não sei o quê. E aí nós fazemos uma caricatura. Bem, eu acho que o feminino transborda todos esses modelos. Tá? uhum, Não é capturável, ele não é, digamos, ele não se conduz, né? Eu não posso pôr um dique, fazer uma barreira, né? Fazer uhum. isso que nós fazemos com a água, que nós colocamos o dique, a barreira, né? Essas coisas. Bem, ela desliza, ela transborda, ele não é capturável, ele é indeterminado. E eu gosto muito de uma palavra da Marion Goodman. Ele é Uhum. perambulante. Ele é Perambulante. perambulante. Né? Nossa, total. Né? No livro Feminino Consciente, a Marion Goodman fala, né? O feminino é perambulante, ele perambula. Né? Ela anda perambulando. O que não tem nada a ver com ser distraído. São Sim, duas aham. coisas diferentes. Ele não Uhum. é distraído. Pelo contrário, ele é sempre uma consciência atenta. Mas ele é perambulante, sim. Sim, sim. E ele é maleável, né? Sim, E ele é sim, amórfico também. Então, bom, a gente sempre. E também é uma coisa muito, muito doida que eu venho pensando. A gente sempre tenta capturar o feminino fazendo um jogo de polaridades. Então, pensamos assim: sim. o sol, a lua, Uhum, escuro, claro, uhum, linear, uhum, ondulante, uhum, maré cheia, lago, sei lá. A gente uhum, sempre pensa em capturar, como você falou, o feminino a partir de uma relação uhum, com o masculino. uhum. Mas a referência é o masculino, né? Exatamente. E isso talvez a gente Uhum, pudesse conversar um pouco mais uhum, profundamente. Por que essa referência? Bom, porque vivemos em uhum, sociedades absolutamente patriarcais. Então, a uhum, gente não tem muita escolha. A gente, uhum, o patriarcado, o masculino, é dado em uhum, todas as instituições, né? uhum, É dado uhum. em todas as relações, desde a Sim. escola, desde tudo que a Uhum, gente aprende, né? uhum, uhum, Tanto é que a gente vai ver, a gente não tem nenhum tipo de ensinamento sobre uhum, ritos de sangue, uhum, nem sequer sobre sexualidade uhum, na uhum. escola. Não. E muito, muito, muito raramente, assim, algumas famílias que têm acesso, enfim, que têm mais, é, que são mais progressistas, digamos assim, né? Que têm acesso Uhum, a um tipo de cultura mesmo, né? uhum, Que uhum, privilegia a questão do prazer, enfim, das artes, da estética. Aí você vai ter um acesso a uma educação
digamos assim, que traga o foco do prazer, que traga o foco do corpo, né? Do contrário, é uma educação até mecanicista, né? A igreja também. Aonde a gente encontra essa educação nas nossas instituições? Não existe isso, né? Não. Então, Olhe, mas olhe bem, isso que você diz, o feminino é definido de fora para dentro, não é? Em relação ao masculino, em relação a uma coisa que eu não tenho, né? Eu não tenho pênis, não é? Alguma coisa que está me faltando, uma sim. incompletude, Hum, não ser, enfim, todas essas coisas que nós sabemos que definem o feminino. E eu uhum, tenho um texto, eu falei para vocês na aula de ginoterapia, lá em Floripa, sobre uma ética feminina, e onde uma das coisas que eu digo é: nós não temos estrutura simbólica para pensar o feminino. Tá? Isso é fundamental, Adriana. Isso é sim. fundamental. Nós não Uhum, podemos definir o feminino de dentro para fora. E nós sim. não temos civilizatoriamente, por isso os arquétipos das deusas, para nós, são uma possibilidade, porque o arquétipo é uma estrutura simbólica com muitos significados. Então, mas nós não temos, né, aparato, estrutura simbólica para definir o feminino de dentro para fora. Não. Uhum, Então, é uma emergência ética. Eu digo isso e disse isso a vocês. Lá em sim. Floripa, acontece que é muita aula, é muita gente, Sim, é sim, muita coisa, né? sim, Então, sim. a gente, no meio da aula, não sempre escuta tudo, e enfim. Mas quero dizer, há uma grande questão, né? E você está defendendo um doutorado, e acho que é uma questão para todos nós que eventualmente escrevemos, para quem trabalha com arte, né? Você Uhum, vê uhum, as nossas artistas, a intenção das nossas artistas, das nossas dançarinas, da nossa hum, esse feminino de dentro para fora, né? sim, Eu sim, às vezes vejo que nossas mulheres artistas fazem esse esforço, né? De sim, definir de dentro para fora, né? sim. Então, Uhum, é importante a gente ter a consciência plena que não temos estrutura simbólica na nossa civilização patriarcal para pensar um hum, feminino que não seja referido ao outro, né? O que você falou, sim, né? O é, sol, a sim. lua, o olho, não sei o quê, um é reto, o outro é ondulante, É. né? Né? É tão complexo isso, porque a gente acaba, novamente, né, introjetando essa referência do que vem a ser o feminino e da nossa natureza, porque nós carregamos essa natureza de modo muito evidente no nosso corpo por conta da nossa ciclicidade, né? Então a gente lida com no encontro que vem. Eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre, a gente vai focar em saúde, né? E vamos falar sobre um pouco sobre os hormônios, né? O papel dos hormônios no corpo da mulher e o quanto isso reflete essa característica do feminino intrinsecamente. E, então, a gente está tentando fazer esses paralelos do que é dentro, do que é fora, né? Do que a gente recebe enquanto material sobre o feminino e sobre o que é existência, né? Num mundo patriarcal, e o que a gente vive internamente. E veja, queria contar uma história. Eu estava esses dias na África do Sul e eu fui assim, numa feira de livros de esquina, e eu achei um livro que se chama Women's Bodies, Women's Wisdom. E custava 15 rands, aqui, ó. 15 rands, que significa R$ 2. E eu olhei, olha o tamanho desse livro. Sim. Eu peguei esse livro e falei assim, gente, ele deve ter alguma coisa boa. Eu comprei. Isso, assim, há 8 anos atrás, tá? Agora que eu tô na menopausa, eu tava vendo o seu DVD, né? Que apresenta essa autora, Christiane Northrup, Sim, que sim, é uma mulher maravilhosa. Esse livro é maravilhoso. fantástico. Ela era conhecida da Marija Gimbuta.
Eu Ah, achei sim. um áudio, Uhum, uma entrevista dela ontem que eu achei fantástica. uhum, E ela falando sobre a relação dela com a Maria de Agimbutas e do uhum, quanto ela um dia estava fazendo um workshop com 50 mulheres e ela teve ela acessou o feminino e ela uhum, caiu no chão e começou a uhum, chorar e ter aquelas convulsões e as mulheres que trabalham com outras mulheres sabem que isso acontece sim, frequentemente. A mulher sim, entra num lugar que é o que a Cristine chama de dor de toda mulher. uhum, Então ela uhum, falou que ela acessou esse lugar, que é a dor de toda mulher, e ela foi para o paredão das baleias, que é onde a gente produz aqueles sons que a gente não sabe de onde que vem, uhum, né? E a gente uhum, sabe que eles são ancestrais, porque são as dores das muitas mulheres que foram uhum, mortas, das nossas ancestrais, mas também é a dor de a gente não poder ter a uhum, nossa natureza nessa uhum, civilização. Mas uhum, voltando, eu peguei esse livro aqui para uhum, ver o que ele tinha de bom. E olha de quem que ele é. uhum, sim, 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 Esse foi o uhum, primeiro livro que ela escreveu, essa uhum, Christiane Northrup. É um uhum, livro de 900 páginas. E esse uhum, livro, ela desvenda toda a conexão da mulher com a lua, que uhum, hoje já tem vários trabalhos. A gente falou um pouco isso também sobre encontro passado, né? uhum, Mas aqui, nesse livro, o que é legal é que ela traz os estudos uhum, uhum, sobre, sobre o quanto isso é verídico sim, uhum, por sim, causa dos campos eletromagnéticos e da questão uhum, dos hormônios das mulheres, né? Então, às vezes, as mulheres, por essa falta de referencial externo do que está uhum, acontecendo dentro, elas mesmas entram nesse campo da misoginia, né? uhum, E eu uhum, vejo que tem muita competitividade entre mulheres, inclusive para lidar com a questão do feminino, né? uhum, Mulheres que uhum, trabalham com o feminino que não conseguem coexistir. uhum. Por que isso acontece, Marisa? Uai, você sabe que na época de Simone de Beauvoir teve numa das reuniões das feministas e das intelectuais, eles chegaram à conclusão que o projeto mais bem sucedido do patriarcado foi que as mulheres competissem entre elas, né? Uhum. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Que o projeto melhor sucedido do patriarcado foi que as mulheres se dividissem, né? Que elas competissem, que elas, enfim. Eu acho que sim, eu acho que nós, de alguma maneira, um pouco isso que eu te digo, fazemos uma caricatura dos sintomas do mundo patriarcal, né? Hum. Então, é, se você pensa que no mundo patriarcal existe um herói e só o herói triunfa, só um Hum. herói triunfa, né? Nós não temos Sim. 25 guerreiros triunfando, nós não temos 25 reis governando o castelo, é um, né? E eu acho que aí há uma grande questão que é, nos contos nós sabemos que o feminino é coletivo, Hum. não é? Que eram as civilizações ginocêntricas? Elas eram essencialmente coletivas. Elas não eram de um. Né? O coletivo, tanto que, digamos, o grupo essencial era a mãe e o bebê. Né? E os Uhum. anjos circulavam em volta e circunstancialmente se encontravam, né? Ou participavam da situação. Bem, eu acho que nós esquecemos que uma das definições de feminino é que ele é coletivo. Tá? Hum. E assumimos essa ideia do herói masculino solar, desbravador, conquistador, que se salva sozinho, porque o príncipe se salva sozinho, não é? Ele não se Uhum. salva, né? Com a Hum. aldeia, a prole e todas essas coisas. Não, ele se salva sozinho, né? Então, eu Hum. acho que isso
quando eu digo que nós não temos aparelhagem simbólico para pensar o feminino, eu estou me referindo a essas questões, né? Nós, digamos que dramatizamos, fazemos um psicodrama dos sintomas do masculino, né? Então, competimos entre nós. Ah, imagina, o projeto de fulana copiou minhas coisas, imagina, né? É, É. isso é muito... E ao mesmo tempo tem pouco apoio, né? Que a gente bom, eu acho que também o feminino ele está em cura porque já são, vá lá, da década de 60, 1960, já são 80 anos em que a gente está mergulhando nos saberes do feminino e assim, o trabalho da Marija Gimbutas e dessas mulheres, todas que antecederam, enfim, a Miranda Gray, a Marion Mônica. Goodman, né? Então, na verdade, é quase um século de teoria e prática produzida acerca do feminino, e agora que a gente vê a coisa começando a chegar mesmo na base, nos trabalhos de base, né? Que a gente vê uma transformação nos modos de comunicação, e a gente vê uma transformação nos modos de inter-relação, e a gente já vê mulheres conseguindo operar e criar uma nova forma de economia que não seja pautada no dinheiro, né? Ou no acúmulo, mas na distribuição mesmo. E isso tem tudo a ver com não uma lógica, mas com o feminino. Eu também não quero usar a palavra lógica do feminino, né? É um estar no mundo, em comunidade, e entendendo essa interdependência não só entre seres humanos, mas os seres humanos com o planeta, né? Sim, com todo o que vive, com todas as coisas vivas, né? Isso. Com os bichos, com as plantas, com as pedras, com tudo o que vive, né? Com todos os organismos, porque na verdade, um grande sistema, ecossistema, né? E a gente está agora também, ao mesmo tempo, eu queria tentar trazer o terceiro assunto, que é o do isolamento social, né? Em que, enfim, tudo isso que a gente está conversando acaba se complexificando, porque tem a questão da tecnologia, você é uma raridade, porque você simplesmente é uma anciã completamente pioneira à frente de muitas jovens, né? Que tipo assim, Adriana, você tá lá. nem te falo, meu curso na plataforma Hotmart é um inferno, mas eu acho que Vai dar certo, mas é um processo, né? já está pronto, já está instalado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, qual é esse lugar, né? É como se você está na maturidade e perdesse a capacidade de ousar, né? Alguma coisa em ser mais ousado, mas você vai apanhar muito. Eu tenho 3 meses que estou apanhando ininterrompidamente, né? Todos nós, eu acho que todos nós. Mas eu penso assim, há muitos anos, antes da Marion Goodman morrer, eu vi uma palestra dela, ela anciã, de cabelo branco, no YouTube, falando do feminino. Anciã mesmo, era uma senhora de 80 e tantos anos, igual que a Shinoda Bolen, enfim. E eu penso assim, essa questão do isolamento, que eu acho que sim, que temos que ter os cuidados, precisamos ter os cuidados com o coletivo, sabe? Com o que está em volta de mim. Eu não vou sair sem máscara, eu não vou. Enfim, tudo isso que faz parte de um cuidado com aquilo que tem que viver, né? Não é eu que tenho que viver, somos nós que temos que viver. Eu acho que há uma incompreensão dessa questão. Somos nós que temos que viver, né? Sim.
Então, eu acho que isso é uma questão. Bem, e em termos de isolamento, né? O que tem de metafórico desse isolamento com o lugar das pessoas mais velhas, das mulheres, sobretudo, mais velhas, que vão ficando, que vão se recolhendo, né? Que vão se recolhendo, que vão ficando recolhidas ou encostadas, que seu discurso não é ouvido, né? Que seu discurso não é consultado. Se você pensa que os guerreiros Hopis não entravam em guerra antes de consultar as anciãs da tribo. E se os anciãos da tribo falavam que não era, não havia Não guerra. era, sim. Ponto pacífico, não é? E nós não escutamos a sabedoria dos nossos anciãos, né? Achamos que ela não é mais produtiva, não se adapta, enfim. Então, eu acho que quando você me diz, o que você me diz do isolamento e destes tempos, e você? Bem, eu sou uma rebelde, você sabe, eu sou uma rebelde, então vou entrar nas redes, vou acontecer, vou, sabe? Eu vou fazer 66 anos na semana que vem, então Linda, continuar maravilhosa. estudando loucamente, Sim, vagamente, sim. porque eu acho que isso nos dá instrumentos de consciência e nos dá, porque as pessoas falam assim, é teórico, e eu falo, não, não é teórico, é um entendimento que você tem que trazer para a sua alma. E que se você consegue trazer para a sua alma, ele vai te aliviar muito. Ele vai te aliviar muito. Sim. Ele vai te trazer muitos entendimentos, muitos insights, muitos. Né? Agora, eu acho que o isolamento nos traz essa questão. Se precisamos pelo bem comum. Sim. Precisamos sim pelo bem comum. Eu adoro que você se coloca, se posiciona muito claramente como uma rebelde, porque isso me inspira, eu também sou uma rebelde, de muitas maneiras na minha vida, inclusive não tem como separar na minha vida doméstica, na minha vida institucional, na minha vida pública. Isso é um elemento que faz parte de mim, do meu ser, e ao mesmo tempo, tocando um pouco nessa questão dos arquétipos, né? A rebeldia, ela é quase não permitida às mulheres. Claro. Né? Ela é um lugar assim de muita inadequação para a mulher que vive na sociedade, né? A mulher que é rebelde, ela é desequilibrada, louca, enfim, louca, né? Ser chamada de louca também é uma coisa tão comum e é um dispositivo de controle da sociedade, né? A mulher que é chamada de louca, nossa, ela é quase que assim, é quase que um passo para a sua exclusão. Sim. Né? Sim, mas Adriana, qual que é a rebeldia mais consistente que a gente pode ter? Faça seu trabalho bem feito, não é? Não é? Eu acho que a rebeldia mais consistente que eu posso ter, se eu sou professora, supervisora, orientadora, faça a sua parte bem feito, né? Faça seu melhor, né? Porque não é rebeldia assim, de ir lá e me escancarar na rua. Não é, né? Faça a sua parte, qualquer que seja. Se você é Dona Maria, salgadeira e quitandeira, nós não temos nenhuma diferença com Dona Maria. Sabe? Porque somos academia, temos mestrado, absolutamente nenhuma. Né? Ela tem tanto mérito quanto, ou muito mais, porque as situações dela devem de ser muito mais adversas que as nossas. Né? Então, se você é Dona Maria Quitandeira, faça o seu bem feito. Eu acho que isso é a forma mais consistente de rebeldia. E ela, a Marisa, a gente, de novo, eu vou ter alarme aqui, não sei o que aconteceu. Falta 23 segundos para acabar. Tá bem. Bom, a gente vai se ver dia 16 de maio. YouTube, né? Tá bem. Isso. Você vai pôr no YouTube, né? Vou.
Tá Vou. bem, E eu queria Mariana? te agradecer, Eu agradecer a também. presença das pessoas aí. Eu não Eu consegui ler, também. tem vários comentários, mas Sim, a eu gente se não vê dia podia 16 de maio. responder.